Vou contar uma história verdadeira para vocês, como sempre eu conto, e não cito nomes, porque isso se chama ética e aqui se preserva a identidade de todas as pessoas, a não ser que ela seja eu mesma, que aí eu estarei falando. Mas nesse caso, é de uma pessoa que eu conheço. Essa pessoa tem uma mãe depressiva, tem uma mãe que tem problemas muito particulares, peculiares, e essa filha inverteu o papel. Ela cuida da mãe, como se a mãe fosse a filha dela. E o detalhe é que ela tem uma filha, criança ainda, mas ela tem uma filha. Sabe o que acontece? Acontece que essa mãe, vamos colocar alguns nomes aqui fictícios. Vamos imaginar que a dona F é filha da dona G, que é mãe, no caso a F, é mãe da dona R, tá bom? Então, vamos recapitular aqui. A dona F é a filha, a R é a neta e a G é a mãe, ok? A avó, no caso, a mãe da F, certo? Então aqui nós temos um caso de mãe, vó e neta. Então, essa pessoa que eu conheço, ela inverteu os papéis. Ela cuida da mãe como se a mãe dela fosse filha dela. E ela tem uma filha, que é uma criança ainda. Então, a filha observa, vê esse comportamento da mãe o tempo todo. E tá vendo que essa mãe tá cuidando da mãe dela, como se fosse filha, falando, porque minha mãe é isso, porque eu não dou conta da minha mãe, porque minha mãe não quer se ajudar, porque minha mãe não isso, porque minha mãe é aquilo. E aponta o dedo, julga essa mãe o tempo todo. E ela assumiu uma carga, uma responsabilidade sobre a mãe, sobre tudo, tão grande. Ela pegou para ela a responsabilidade de cuidar dessa mãe, como se ela fosse filha mesmo. Ela faz tudo para essa mãe e dentro dela, ela vê a mãe pequena, ela tem dó da mãe, ela julga a mãe, porque a mãe tá doente, tá com depressão e ela acusa a mãe, porque a mãe não quer se mexer, porque a mãe não faz nada. Tá vendo como é a sensação ruim quando dá, que você tá ouvindo essa história? E essa mãe, ela está realmente doente, está no processo de depressão, mas ela está se tratando, ela começou a se tratar. E ela está com vontade de sair desse lugar, mas é um processo, ela precisa de um tempo, ela precisa de medicação, ela precisa de todo um acompanhamento, não é do dia para a noite. Mas a filha acusa essa mãe o tempo todo. E a neta, no caso, a criança em questão, ela observa tudo. Sabe o que vai acontecer? Vou contar para vocês o que vai acontecer. Se essa filha não mudar a postura dela com a mãe, ela vai ficar tão ou mais depressiva do que essa mãe dela. Vai. Por quê? Porque ela tá tendo um papel invertido, ela tá acusando. E ninguém tem o direito de dizer por que minha mãe age dessa ou daquela maneira. Ela tem as razões dela, ela tem todo um histórico familiar, tem umas memórias que precisam ser ressignificadas, transformadas, liberadas. Precisa ser transformado um monte de informações do inconsciente dessa pessoa, ressignificado tudo isso. E acontece que essa filha, ela não tá tendo essa percepção e não tá tendo esse respeito em ficar no seu lugar. Com certeza,
Se ela não mudar essa postura interna, ela vai adoecer. Ela vai ficar doente e vai repetir a história. E a filhinha dela, que é pequenininha hoje, está vendo tudo isso, vai fazer esse papel, essa mesma história acontecer quando a mãe dela precisar dela. Ela vai ficar em papel invertido. Então, gente, é uma ressignificação que precisa ser feita. O nosso inconsciente funciona assim. Se essa moça, ela no papel, na função, no dia a dia, ela age como mãe da mãe dela, ela não está conseguindo olhar para a filha dela como filha, por mais que ela cuide, mas há um processo invertido. Então, o que vai acontecer? A filha dela precisa de uma mãe a nível inconsciente, porque a mãe biológica dela está ocupada demais cuidando da mãe dela. Não sei se você está conseguindo entender. Se não conseguir, volta um pouquinho e entende. Então, nós estamos tendo essa questão aí. Isso é extremamente sério, 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 sério. As consequências disso. A pessoa que faz esse papel invertido, ela não vai ter sucesso, porque é da mãe que vem o sucesso. Tudo que ela vai fazer vai se tornar muito pesado, vai ficar sendo difícil. Ela não vai conseguir ficar na íntegra, na emoção, na totalidade, sendo mãe da filha dela, porque ela está sendo ocupada como mãe da mãe dela. Então, muitas questões que a filha está precisando, ela não consegue porque ela está com sua energia toda voltada para o lado errado. Ela se sente carente, insegura, por quê? Porque quem tem que cuidar é a mãe que tem que cuidar dela e ela está sendo cuidadora da mãe. Aí você pode falar assim, nossa, Raquel, mas credo, como assim? Que maldade, você está dizendo que a gente não pode cuidar da nossa mãe? Claro que deve. O pulo do gato, o X da questão é o seguinte: nós devemos ajudar a nossa mãe e cuidar da nossa mãe no nosso lugar de filha e de filho. Como assim? Sim, exatamente isso. Quando o corpo da sua mãe, o corpo do seu pai precisar, faça tudo o que vocês puderem fazer. Mas como filhos, esse é o pulo do gato. Como que tá aí dentro de você? Qual é o sentimento que você faz as coisas pela sua mãe e pelo seu pai? Qual é a sensação que você está fazendo aquilo? Que você está ajudando a sua mãe? É respeito? É amor? É num lugar que você se sente maior e melhor do que sua mãe? Ou você faz aquilo como um sentimento, uma sensação? Eu sou a filha, filho, e estou apenas ajudando a minha mãe no lugar de filho e de filha. Como que é isso para você? De que lugar que você está olhando para sua mãe e cuidando dela?